115 Sword Golf Magic. Capítulo 561 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Na plataforma de madeira em frente a Shang estava sentada uma jovem com longos cabelos azuis. Seus olhos estavam fechados e seus pés balançavam na água abaixo. Ela era guardiã, a Lorde do território, e é responsável por fornecer todo o mana de água ao Destruidor Solar Amarelo. Ela obviamente tinha ouvido a conversa agora, mas ela não se importava com o que todos estavam falando. Todo mundo estava aqui para fazer um trabalho, e ela só se preocupava em lidar com as missões que esse ramo recebia. O que seus funcionários faziam em seu tempo de inatividade não a preocupava. Este ramo do Templo de Sangue era muito pequeno e especializado. Outras filiais tinham milhares de funcionários com diferentes especialidades e poderes. Mas este ramo tinha apenas 10, e todos os agentes aqui eram agentes nomeados com poderes dentro do reino do Arquimago. A razão pela qual esse galho ainda era pequeno era que não havia muitos humanos localizados nos arredores. Este ramo era responsável por tudo nos cerca de 10.000 quilômetros ao redor, mas como não havia grandes cidades neste lugar, não havia muitas missões. No entanto, este era um deserto lucrativo, e muitos grandes magos e arquimagos estavam usando este deserto para construir sua riqueza. Então, mesmo que as missões fossem poucas, o dinheiro a ser ganho aqui era grande. Talvez essa tenha sido uma razão adicional pela qual o Territorial decidiu ficar aqui. Nos outros ramos ela poderia ter se incomodado mais, enquanto neste não se incomodou. A missão está completa, disse Shang. Eu ouvi, o guardião disse sem se afastar do lago. A notícia já saiu. Bom trabalho, Xing. Depois de esticar a mão esquerda para o lado, algo apareceu dentro dela. 5 minúsculos cristais azuis escuros estavam em sua mão. Quando a dona da casa e o caçador viram os cristais de mana, eles respiraram fundo. Eles sabiam que essa era a recompensa, mas mesmo assim foi impressionante ver tanto dinheiro aparecer na frente deles. Se conseguissem isso, não precisariam trabalhar por décadas. Esses 5 cristais de mana estavam a apenas alguns metros de distância deles, mas eles sabiam que era impossível reivindicá-los. Mesmo que eles pudessem matar o It Ghost, ainda haveria o guardião. 5 cristais de mana grau 6. Um cristal de mana de grau 6 era o mana que um mago ancestral inicial poderia produzir em um ano. Isso foi muito mana. Esses 5 cristais representavam um mago ancestral trabalhando por 5 anos para condensar e armazenar mana. Cristais de mana contavam como a moeda geral para magos superiores e superiores. A razão pela qual eles foram escolhidos como moeda foi que cada cristal de mana precisava de muito trabalho para ser criado e poderia ser usado para quase tudo. Eles poderiam energizar círculos mágicos, barreiras, focos, ser convertidos em tesouros naturais cultivados artificialmente, ser esmagados para aumentar a densidade de mana ao redor de alguém, assim por diante. O mana poderia ser usado para basicamente tudo, e esses cristais de mana representavam uma quantidade fixa de mana. 5 cristais de mana grau 6 eram muito dinheiro. Não foi surpresa que a dona da casa e o caçador estivessem tão interessados na recompensa de Shang. As missões de espionagem e assassinatos singulares da esposa da casa deram a ela alguns cristais de mana de grau 5 cada, mas precisava de 1000 deles para criar um cristal de mana de grau 6. Um arquimago inicial precisaria condensar mana por 1000 anos para criar um único cristal de mana de grau 6. Esses 5 cristais de mana grau 6 representaram cerca de 250 missões para a dona da casa, que resultaram em vários anos de trabalho. Trapper poderia ganhar mais dinheiro do que Housewife, já que ele tinha como alvo arquimagos muito poderosos, mas não havia tantos arquimagos intermediários e tardios neste local, o que significava que ele não tinha tantas missões. Esses 5 cristais de mana de grau 6 representavam cerca de 10 missões para ele. No entanto, o It Ghost conseguiu tanto dinheiro com apenas uma única missão. No entanto, Housewife e Trapper sabiam que esta missão não poderia ter sido fácil. A missão era eliminar completamente a família Martis,
uma das famílias que mais se reuniam nos arredores. Os coletores eram magos poderosos que se aventuravam no deserto para trazer objetos de valor de volta à civilização e vendê-los. Este deserto pelo qual este ramo do Templo de Sangue era responsável era apenas um deserto entre muitos no território da Companhia de Seleção Natural. A Natural Selection Company era o locatário dos 100.000 quilômetros ao redor. Embora toda a terra por milhões de quilômetros ao redor pertencesse à ilustre família Twilint-Dusk, um dos 10 governantes do mundo inteiro, eles não podiam se incomodar em microgerenciar cada centímetro de seu território. As organizações do calibre da Twilint-Dusk Family estavam interessadas apenas em materiais de mago ancestral de alta qualidade e mais fortes. Territórios que não forneciam produtos de qualidade foram alugados para empresas especializadas em ganhar dinheiro com esses territórios sem prejudicar sua lucratividade e longevidade. A Natural Selection Company estava alugando cerca de 1/10 dos territórios mais fracos da Twilint-Dusk Family, e eles tinham 3 Magi Lords. O senhor do território do Templo de Sangue também era responsável por esse território. A Natural Selection Company estava então contratando coletores para colher os territórios de acordo com as regras e métodos da empresa. Muitos desses coletores operavam sozinhos normalmente, mas também havia grandes grupos de coletores que conseguiam administrar um vasto território com eficiência. Esses grandes grupos eram chamados de famílias de coletores, e a família Martis era um deles. Para resumir, a família Twilint-Dusk permitiu que a Natural Selection Company colhesse cerca de 1/10 de seus territórios inferiores em troca de dinheiro, e a Natural Selection Company empregou várias famílias de coletores para colher esses territórios. E o trabalho de Shang era eliminar uma dessas famílias de coletores. Essa foi uma missão insanamente difícil. Housewolf e Trapper sabiam que não poderiam ter feito isso. Claro, eles tinham o poder de matar todos os magos, mas esse não era o problema. O problema era matar todos eles sem deixar nenhum deles escapar e terminar a ação antes que um executor pudesse chegar. Estes eram 2 problemas diferentes com soluções contraditórias. Para resolver o primeiro problema, era preciso muito tempo. Para resolver o segundo problema, não se poderia gastar muito tempo. Além disso, as chances de morte se o agente falhasse eram muito altas. Na maioria das vezes, os agentes poderiam simplesmente recuar se falhassem em uma missão, mas não desta vez. Desta vez, a falha significava que um executor havia chegado e isso só poderia terminar com a morte do agente. Enforcers eram as pessoas responsáveis por gerenciar todas as diferentes famílias de coletores e fazer cumprir as regras da Natural Selection Company. As famílias coletoras deveriam trabalhar juntas, não umas contra as outras, e os executores agiam como uma espécie de polícia. Os executores eram empregados diretamente pela Companhia de Seleção Natural e, pelo menos, eram todos arquimagos tardios. Trapper pode ser capaz de derrubar um executor se tiver a chance de seguir um deles por várias semanas e armar uma emboscada, mas morreria imediatamente para um sem preparação. A dona da casa também morreria. E Shang? Mesma coisa. Shang poderia derrubar um arquimago inicial confortavelmente, mas um arquimago intermediário representaria um grande problema para ele. Um arquimago atrasado simplesmente o mataria. Então, embora Shang tivesse recebido muito dinheiro hoje, ele definitivamente o merecia. Sword Golf Magic. Capítulo 562. Surpreendentemente, Shang não pegou os 5 cristais de mana imediatamente. Eu quero trocá-los, Shang disse calmamente. A guardiã puxou a mão dela para trás. Para quê? Pílulas de fluxo mental, disse Shang. A guardiã lentamente virou a cabeça e olhou para as bandagens ao redor da cabeça de Shang. Esse era apenas o instinto natural de querer ter contato visual com alguém enquanto falava sobre algo mais sério. O guardião olhou para Shang silenciosamente por 3 segundos. Tudo bem, disse ela, virando-se novamente. Não é meu dever questionar o que você faz com sua recompensa. Que tipo de Minlow Pellet você quer? 6ª série, disse Shang. Quando a dona da casa e o caçador ouviram isso,
Eles respiraram fundo em choque. Witghost com certeza sabia o que significava comprar coisas boas. Preciso de mais 5 cristais de mana grau 6, disse a guardiã, estendendo a mão para Shang. Shang convocou 5 cristais de mana grau 6 adicionais e os entregou. Esses 10 cristais de mana de grau 6 eram tudo que Shang ganhava atualmente em termos de dinheiro. Ele conseguiu 3 cristais de mana grau 6 ao se livrar da família Lenner, 5 ao se livrar da família Martis e 2 para algumas missões menores. Normalmente, Shang precisaria trabalhar vários anos por tanto dinheiro, mas as 2 missões sobre as famílias Lenner e Martis chegaram na hora certa. A guardiã embolsou todos os 10 cristais de mana e fechou os olhos enquanto olhava para o lago. Ninguém disse nada por vários minutos. Uau! De repente, um pequeno portal cinza apareceu na frente do guardião. Ela convocou 9 dos 10 cristais de mana e os jogou no portal. Um segundo depois, um pequeno frasco saiu do portal antes de fechar novamente. Os guardiões conseguiam ficar com cerca de 10% do que seu povo estava pagando em troca de mercadorias que o Templo de Sangue vendia para seus agentes. O Departamento Organizacional Central do Templo de Sangue, incluindo o Lorde do Território, recebeu cerca de 20% da recompensa de uma missão quando a missão foi lançada. Era assim que eles ganhavam seu dinheiro. Os 80% restantes foram diretamente para o agente. Era assim que eles ganhavam seu dinheiro. E quando os agentes usavam seu dinheiro, os guardiões ficavam com 10% dele. Era assim que eles ganhavam seu dinheiro. Cada agente basicamente comprava diretamente do Templo de Sangue, já que o Templo de Sangue vendia seus produtos muito mais baratos do que as grandes empresas comerciais, e eles também eram mais confiáveis. Então, de certa forma, a comissão de um guardião basicamente equivalia a 8% do que sua filial estava ganhando. Para uma filial tão pequena, isso não era muito, mas para filiais com milhares de funcionários, as coisas eram diferentes. É claro que, como Lorde do Território, a guardiã deste ramo não contava com o dinheiro que ganhava como guardiã. O guardião pegou a garrafa e a estendeu para Shang. Enquanto Shang guardava o frasco com a pílula singular, os outros olhavam para o local onde o portal acabara de existir. Não importa quantas vezes eles vissem, eles ainda ficavam surpresos. Este era um feitiço que apenas um mago ancestral poderia lançar que tivesse entendido o conceito de espaço de grau 3, distorção. Como basicamente não havia magos com afinidades espaciais, as pessoas que compreendiam o conceito de espaço do grau 3 eram quase todos magos ancestrais máximos ou superiores. Claro, havia alguns magos com uma afinidade espacial, mas eles eram incrivelmente raros, e eles foram observados diretamente pelas grandes potências. Isso significava que apenas os magos mais poderosos poderiam lançar esse feitiço específico chamado túnel espacial. O túnel espacial permitia que alguém conectasse uma parte do espaço com uma parte diferente do espaço, criando essencialmente um portal de um lugar para outro. Infelizmente, o portal era muito pequeno e só podia transportar coisas mortas, mas ainda era impressionante. A ideia de estender a mão e manipular algo a milhares ou dezenas de milhares de quilômetros de distância era inspiradora. O quarto está disponível? Shang perguntou. Respondeu o guardião. Já que você ganhou bastante dinheiro com este ramo, vou deixar você usá-lo de graça desta vez. Shang assentiu e se virou. Shang passou por House with a Entraper e entrou em uma cabana de madeira à sua esquerda. Ele fechou a porta e desejou que o círculo mágico fosse ativado. Uau! Por um segundo, a cabana brilhou com uma luz forte antes de voltar ao normal. Ao mesmo tempo, o líquido Atermana abaixo da cabana estava sendo lentamente absorvido por ela. A barreira de isolamento da sala de treinamento não estava agora em vigor. Eram salas de treinamento específicas para os agentes nomeados. Como os agentes nomeados queriam manter seus poderes privados, essas salas de treinamento os isolavam do lado de fora. Além disso, os agentes nomeados também poderiam experimentar seus feitiços aqui, já que a barreira de isolamento era muito durável. Claro,
Atacar a barreira resultou na barreira precisando de mais mana para operar. Após cada sessão, o agente precisaria pagar por quanto mana a barreira usou durante seu isolamento. Mas comparado ao dinheiro que todos gastavam em materiais, o custo da sala de treinamento não era muito. A única pessoa que poderia olhar além das barreiras de isolamento era o guardião. E se o guardião não fosse responsável pelas barreiras de isolamento em galho, a pessoa responsável também poderia olhar além delas. Claro, essas pessoas estavam sob restrições especiais e não tinham permissão para falar sobre nenhum dos poderes dos agentes, a menos que o Lorde do território desse permissão explícita. Naturalmente, como Lorde e Guardiã do território, a mulher de cabelo azul conhecia os poderes de Shang. No entanto, ela não ficou surpresa. Principalmente porque ela já tinha ouvido falar de Shang antes de ele vir para sua filial. Quando Shang era apenas um guerreiro do Mitro e Patstage, ele foi observado por um dos recrutadores do Templo de Sangue. Devido aos poderes peculiares e não identificáveis de Shang, ele era muito atraente para o Templo de Sangue. Primeiro, Shang ingressou como agente de julgamento. Um agente de julgamento era alguém que podia completar missões, mas precisava ser supervisionado durante a missão. No entanto, após a terceira missão supervisionada de Shang, o Territory Lord já havia sido informado sobre ele. A razão? As missões foram concluídas, mas todas as pessoas que supervisionaram Shang morreram durante a missão. O guardião daquele ramo naquela época e o senhor do território sabiam o que havia acontecido. Shang havia matado seu supervisor. No entanto, não havia nenhuma prova. Todos basicamente sabiam que tinha sido Shang, mas ele era tão bom em esconder seus rastros que nem mesmo o guardião poderia provar que era ele. O guardião estava bastante frustrado e zangado, mas eles também podiam ver que essa era uma qualidade incrível para um agente. Matar pessoas e não ser descoberto. Não era exatamente disso que se tratava o Templo de Sangue. Então, o guardião contatou o Lorde do território, que fez um julgamento sobre o assunto. Shang seria promovido de agente de julgamento a apenas agente. Assim, eles não perderiam mais pessoas. Depois de várias décadas, o sucesso de Shang em lidar com missões muito difíceis chamou a atenção do Territory Lord novamente. Ela lembrou que Shang foi quem matou os supervisores. Naquele dia, ela decidiu promover Shang a agente nomeado e transferi-lo para sua filial. Ela queria saber o que Shang queria esconder tão desesperadamente e impedi-lo de matar mais pessoas. Antes disso, Shang sempre treinava ao ar livre, longe do galho. Mas aqui, ele não podia mais treinar ao ar livre, pois era muito perigoso. Então, Shang foi forçado a treinar dentro de casa, a menos que quisesse deixar o Templo de Sangue ou morrer. Eventualmente, Shang foi forçado a confessar porque ele estava se escondendo. Ele tinha uma afinidade com Crepúsculo. Isso dizia respeito ao Senhor do território. Se ele tinha uma afinidade com Crepúsculo, porque ele não era um membro da família Crepúsculo. Todos com uma afinidade Crepúsculo podem entrar diretamente na família Crepúsculo. Não havia literalmente nenhuma razão para não entrar. E então, o Territory Lord obteve sua resposta. Shang não era um mago. Como um Mage Lord, o Territory Lord tinha ouvido falar sobre o expurgo muitos anos atrás, e ela entendeu por que um guerreiro iria querer evitar a organização de uma das pessoas responsáveis por matar todos os guerreiros. Depois de conversar um pouco, o Territory Lord confirmou que ela só contaria a seus superiores com a permissão dele e de mais ninguém. Com Shang sendo o único com tais poderes, ele provou ser muito valioso para o Templo de Sangue. Foi assim que Shang acabou neste lugar. Sword Golf Magic, capítulo 563. Depois de entrar na sala de treinamento, Shang caminhou até o meio. Ele escolheu especificamente o quarto 1 devido ao seu tamanho. As outras salas tinham apenas cerca de 2 metros de largura, apenas o suficiente para um mago meditar. Surpreendentemente, muitos magos preferiram meditar em uma sala menor, pois era mais fácil e barato aumentar a densidade de mana na atmosfera. A sala 1 era maior, com cerca de 5 metros de largura e altura,
e foi projetada para testar feitiços. Claro, os magos que realmente testaram seus feitiços nesta sala tiveram que ter cuidado, pois seus feitiços danificariam mais do que apenas uma área de 5 metros. Mas é para isso que o Mana Shield estava lá. Como guerreiro, Shang precisava de muito espaço para treinar, já que estaria balançando sua espada. Felizmente, ele havia compreendido a imposição do estado de saber depois de compreender a imposição do estado da grande espada, o que significava que ele não precisava mais treinar neles. E como o Shang havia se juntado ao Templo de Sangue quando já havia alcançado o estágio do caminho médio, ele não precisou mostrar suas afinidades de gelo e fogo. Shang já tinha ouvido falar do Filho da Calamidade mais de uma vez no outro ramo, o que significava que a existência do Filho da Calamidade não era um segredo. Claro, as pessoas mais fracas não sabiam disso, mas os altos magos superiores sabiam disso. Shang teoricamente ainda poderia usar suas afinidades de gelo e fogo, mas ele precisaria agir como se fossem mais fracos do que sua afinidade de crepúsculo. Não era incomum compreender conceitos fora da afinidade de alguém, mas devido à dificuldade de compreender conceitos com os quais não se tinha afinidade, Shang não podia mostrar todo o seu poder com sua afinidade de gelo e fogo enquanto se mascarava como alguém com um crepúsculo. Afinidade. Claro, ele preferia usar apenas luz e escuridão, apenas por segurança. Shang convocou a garrafa que havia obtido do guardião e tirou a pílula. Esta pequena pílula valia 10 cristais de mana grau 6. Nos últimos 40 anos, Shang tentou encontrar uma maneira de fundir seus 4 imposes. Ele estava consumindo tantos recursos e também lutou contra 3 arquimagos intermediários antes. Essas lutas foram extremamente mortais e perigosas, mas Shang precisava de inspiração. No entanto, mesmo com 40 anos, 3 lutas extremamente perigosas e uma montanha de recursos, Shang ainda não havia compreendido a fusão. Shang sabia que ele era extremamente experiente. Afinal, ele já havia compreendido o que os guerreiros precisavam para alcançar o quinto reino 4 vezes. Além disso, ele jogou tudo para compreender essa fusão. Mas ele ainda não tinha sido capaz de compreender. Isso significava que Shang estava tentando compreender algo que era insanamente difícil de compreender para seu nível. Os medos de Shang de quando ele tinha apenas 80 anos provaram ser verdadeiros. Naquela época, ele temia que sua longevidade não fosse suficiente para alcançar o quinto reino, e foi por isso que ele deu tudo de si para treinar. E ele estava certo. Shang havia deixado a Área 23 há pouco mais de 150 anos, o que significava que ele tinha cerca de 310 anos agora. Quando comparado a alguém da Terra, Shang estaria com quase 60 anos agora. Ele já contava como velho. A maioria dos arquimagos atingiu seu nível em seus 200 anos. Ainda havia alguns que conseguiram alcançar o reino do arquimago em seus 300 anos, mas eles eram uma minoria. Havia uma certa barreira de mentalidade que impedia as pessoas. As pessoas que estavam dispostas a colocar tudo no poder compreenderiam facilmente um conceito de nível 2 em seus 200, 300 se a pessoa fosse especialmente burra. Se alguém não tivesse alcançado o quinto reino antes de completar 300 anos, seria visto como um preguiçoso. Por exemplo, o agente nomeado mais antigo neste ramo tinha 370 anos, mas já era um arquimago tardio. Eles alcançaram o reino do arquimago inicial quando tinham apenas 220 anos de idade. Quanto à pessoa que levou mais tempo para chegar ao quinto reino neste ramo, aquele era Shang. Na verdade, Shang era a quarta pessoa mais velha neste ramo, embora tivesse o nível mais baixo. Mas ele era o mais trabalhador e definitivamente não era sem talento. Compreender a fusão foi muito difícil. Shang se preparou mentalmente para consumir o Minlo Pellet. Um Minlo Pellet era um tipo de remédio que acelerava o processo de pensamento de alguém enquanto enfraquecia o foco e a concentração. Em essência, isso significava que a mente da pessoa estaria mais propensa a experimentar coisas novas enquanto também pensava muito mais rápido do que o normal. Os Minlo Pellets eram frequentemente usados como substitutos para ganhar inspiração ao travar uma batalha perigosa. No entanto,
Os Minlow Pellets eram muito caros. Uma pílula de fluxo mental de grau 6 foi projetada para ser usada por alguém no reino do mago ancestral. Claro, 10 cristais de mana grau 6 para tal pessoa não eram muito, mas era preciso lembrar de uma coisa. Um Minlow Pellet funcionou apenas por 5 horas. 5 horas depois de consumi-lo, a mente da pessoa voltava ao normal. Portanto, se alguém quisesse fazer muito uso de seu estado mental alterado, precisaria comprá-los em grandes quantidades. Infelizmente, Shang só podia pagar um. Esta não foi a primeira vez que Shang consumia uma pílula de fluxo mental, e essa também foi a razão pela qual o guardião olhou para ele daquele jeito quando ele disse a ela que queria mais deles. Shang havia consumido mais de 2.000 pílulas de fluxo mental nos últimos 40 anos, mas eram de grau 5. Shang consumiu mais de 80% dos Minlow Pellets que todo o ramo consumiu. Ninguém estava usando tantos deles. A essa altura, o guardião suspeitava que os Minlow Pellets não ajudariam mais Shang. No entanto, Shang comprou uma pílula de fluxo mental de grau 6 hoje, que valia tanto quanto 1.000 pílulas de fluxo mental de grau 5. Com a força adicional do grau 6 Minlow Pellet, Shang esperava que ele pudesse finalmente compreender a fusão de seus imposes. Shang respirou fundo. E então, ele consumiu o Minlow Pellet. Sword Golf Magic. Capítulo 564. Enquanto Shang consumia o Minlow Pellet, ele sentiu que seus arredores estavam distorcendo. Shang sentiu sua concentração sendo puxada para pontos aleatórios na sala enquanto sua mente analisava todos os tipos de coisas sobre o local que ele estava olhando com seu sentido espiritual. Shang já havia estado sob o efeito de Minlow Pellets antes, mas os anteriores não tinham sido tão fortes quanto este. Ele sabia que tinha que redirecionar sua atenção para seus imposes, mas não era tão fácil. Agora, Shang se sentia como um estranho dentro de seu próprio corpo, gritando para seu corpo se concentrar em algo específico por trás de uma parede de vidro à prova de som. Sua mente simplesmente não o ouvia agora e, depois de um tempo, Shang esqueceu o que deveria fazer. As pílulas de fluxo mental de grau 5 já foram otimizadas para alguém no reino do Arquimago, e a parte importante era sua mente. A mente de Shang estava apenas no pico do reino dos magos verdadeiros, e já era impressionante que ele conseguisse manter o controle sobre sua mente com uma pílula de fluxo mental de grau 5. Mas o grau 6 estava em um nível completamente diferente. Este Minlow Pellet foi otimizado para pessoas dentro do Ancestral Mage Realm. A distância entre um Peatro Image e um Ancestral Mage era a mesma que a distância entre um Peatro Image e uma Zone Beast. Algo assim pode até influenciar a mente de uma besta da zona. Shang esperou tanto tempo para comprar esta pílula de fluxo mental de grau 6 especificamente porque sabia que o seria arriscado. Não havia perigo para sua vida ou mente, mas ainda seria horrível se Shang tivesse efetivamente jogado 10 cristais de mana grau 6 pela janela. Isso significaria que anos de trabalho foram em vão. E, como parecia agora, isso era exatamente o que aconteceria. No entanto, o que ele deveria fazer? Arriscar sua vida não tinha funcionado. Comprar uma tonelada de pílulas Minlow grau 5 não funcionou. Ele tinha que arriscar. Shang teve alguns desses pensamentos, mas a maior parte de sua mente estava focada apenas em coisas aleatórias. Depois de se concentrar em um ponto aleatório na parede pelo que pareceu uma eternidade, a mente de Shang se concentrou na barreira de isolamento ao seu redor. Por muito tempo, ele só pensou na barreira de isolamento. Shang não era mais um iniciante nos círculos mágicos, e ele poderia coletar algumas informações da barreira de isolamento depois de olhar para ela pelo que pareceram semanas. O nível da barreira ainda estava muito além dele, mas Shang conseguiu distinguir algumas partes pequenas e insignificantes. Até agora, a mente de Shang havia perdido completamente o controle, e até mesmo sua consciência e vontade estavam apenas focando em coisas aleatórias. Eventualmente, Shang se cansou da barreira e sua mente procurou por algo que fosse interessante. Já tinha olhado para a cabana. Já tinha olhado para a barreira. Foi isso.
Isso era tudo o que havia dentro da sala. Eventualmente, a mente de Shang se concentrou em suas mãos enquanto ele as movia na frente das bandagens em sua cabeça. Era quase como se ele estivesse tentando ver suas mãos. Imposição, fusão, poder. Naquele momento, a cabeça de Shang se moveu para enfrentar Sword, que acabara de falar. Imposição, fusão, poder, Sword repetiu. Imposição, fusão, poder. Imposição, fusão, poder. Sword repetiu essas três coisas pelo que pareceu uma eternidade. Imposição, fusão, poder, Shang acabou repetindo. Depois disso, Sword parou de falar quando Shang se tornou o único a repetir essas três coisas indefinidamente. Shang pensou em seus imposes. Uma fusão, né? Impõe. Fusão. Impõe. Fusão. Estúpido, Shang disse distraidamente depois de um tempo. Eles já estão fundidos. E então, Shang se concentrou na espada enquanto a movia em suas mãos. Pelo que pareceram semanas, Shang se concentrou apenas em Sword. Espada era tão interessante. Ele se perguntou como isso funcionava. Tempo passou. Eventualmente, Shang colocou a espada de lado e esfregou a cabeça. Seus pensamentos foram ficando cada vez mais caóticos até que pararam de fazer sentido. Shang cerrou os dentes enquanto tentava se concentrar em sua mente. Depois de um tempo, o caos começou a se acalmar e Shang pôde pensar racionalmente novamente. Então, ele respirou fundo. O efeito acabou. Shang transmitiu a Sword. Não me lembro de muita coisa. Você disse algo, Sword disse a Shang. Consegui direcionar sua mente para seus imposes e você disse algo peculiar. Você disse que eles já estão fundidos. O rosto de Shang não mostrou nenhuma reação, mas sua mente enlouqueceu depois de ouvir aquela frase. Shang não apenas jogou as palavras que ele falou sob a influência da pílula de fluxo mental da série 6 para o lado. Afinal, era ele falando enquanto estava sob a influência de uma substância que aumenta a mente. Apenas 4 horas que se passaram desde que Shang tomou o Minlo Pellet, mas pareceu meses para ele. No entanto, durante essas 4 horas, Shang conseguiu encontrar exatamente o que procurava. Um caminho a seguir. Os imposes já estavam fundidos. Shang se levantou e começou a treinar girando sua espada. Shang usou todos os 4 estados alternadamente, mas ainda não usou suas habilidades de fogo ou gelo. Eles já são os mesmos, Shang repetiu em sua mente. Tempo passou. E cerca de 4 semanas depois. Acho que entendi, Shang pensou quando a empolgação tomou conta dele pela primeira vez em décadas. Eu posso ver isso. Na mente de Shang, a imagem de 4 grandes círculos um ao lado do outro apareceu. Cada círculo representava um de seus imposes. Meus imposes não são coisas deles. Eles são sinais de algo abaixo deles. É como uma rede de cogumelos. Você vê vários cogumelos diferentes e pensa que são suas próprias plantas, mas na verdade são uma coisa que está aparecendo em lugares diferentes. Na mente de Shang, os 4 círculos que representam os imposes começaram a brilhar. E então, o espaço entre eles começou a brilhar. Não eram 4 círculos. Eram apenas 4 segmentos de uma fila enorme. Depois de perceber isso, a mente de Shang passou pelos imposes e alcançou o lugar atrás dos imposes. Uau! E ele entendeu. Sword Golf Magic. Capítulo 565. Assim que Shang compreendeu a coisa conectando seus 4 imposes, sua mente começou a clarear. O mundo a seu redor mudou dentro de sua mente, tornando-se muito mais claro. Era como se ele tivesse visto o mundo através de uma janela suja antes. Muitas outras coisas vieram naturalmente para Shang enquanto ele sentia o mundo ao seu redor. De certa forma, era como se o mundo estivesse contando essas coisas para Shang. Os 4 imposes eram apenas um sinal de uma habilidade muito maior e mais importante. Era a conexão de Shang com o mundo. Os 4 imposes controlavam o mundo ao redor de Shang para ajudá-lo, mas isso era apenas uma pequena parte. Havia muito mais coisas que permitiam a Shang controlar o mundo ao seu redor. Por exemplo, seu domínio da entropia. Os 4 imposes foram separados em algum momento,
Mas como Shang continuou treinando nos últimos 40 anos, eles cresceram lentamente um no outro. Era preciso lembrar que, se estivéssemos 4 círculos seguidos, eles ainda não formariam uma linha real. As lacunas entre eles acima e abaixo do ponto médio ainda estariam lá. Então, enquanto Shang treinou essencialmente para um objetivo defeituoso, seu trabalho nos últimos 40 anos definitivamente não foi desperdiçado. Essas lacunas precisavam ser preenchidas por meio de mais treinamento, e Shang havia feito exatamente isso nos últimos 40 anos. Com todos os seus 4 imposes se conectando para criar uma única conexão com o mundo, Shang sentiu seu controle sobre o mundo se fortalecer. A mana ao seu redor nunca pareceu tão clara antes. Shang se acalmou por dentro e absorveu a densa mana dentro da cabana. Uau! Mas Shang parou muito rapidamente. Ele havia sentido algo muito interessante e peculiar. Ele havia absorvido muito mana natural agora, mas como suas reservas de mana já estavam cheias, o mana deixou seu corpo muito rapidamente. No entanto, em vez de ser lançado como natural mana, o mana deixou o corpo de Shang como Light and Darkness Mana. Shang tinha certeza de que também sairia como mana de fogo e gelo se a humanidade não estivesse ativa. Estou absorvendo mana natural e distribuindo mana elemental. Não é exatamente o que as bestas da zona estavam fazendo na área 23. Shang experimentou um pouco mais com sua nova conexão com o mundo, e sua suspeita foi confirmada. Shang estava fazendo algo muito semelhante, se não idêntico, ao que Zone Beasts estava fazendo, mas em menor escala devido ao seu reino inferior. Claro, como humano, Shang poderia controlar sua conexão com o mundo. As Zone Beasts provavelmente tinham essa habilidade ativa o tempo todo, já que parecia natural. As Beasts não têm essa habilidade, Shang pensou. Isso significa que essa habilidade é apenas algo que uma besta ancestral pode desbloquear. Então é isso, né? Essa é a razão pela qual custou tanto dinheiro, luta e treinamento para compreender tudo. Eu usei o necessário para alcançar o 5º reino 4 vezes para meus pequenos avanços, e usei o necessário para alcançar o 6º reino para alcançar o 5º reino. Eu pulei um reino inteiro. Mas essa é a única maneira de criar uma verdadeira transformação de abalar a terra. Se eu quiser alcançar a divindade, tenho que fazer coisas que são muito mais difíceis do que qualquer outra pessoa se propõe a realizar. Para guerreiros normais, meu método teorizado de alcançar o 5º reino pode ser chamado de estágio de imposição, já que depende da compreensão de imposição. E o 6º reino para guerreiros normais que eu teorizei pode ser chamado de estágio de conexão mundial. Mas isso não importa. Os guerreiros não são mais meus parentes. Eu alcançarei um 5º reino diferente, um muito mais poderoso. Embora meus imposes nunca tenham sido realmente coisas separadas, uma grande parte do meu treinamento ainda foi sobre desenterrar as conexões ocultas entre eles. Além disso, como já não sou mais um guerreiro, mas algo separado, também assumirei a palavra reino em vez de palco para meus níveis futuros. Por causa disso, meu 5º reino será o reino de fusão. O Fusion Realm é algo que pertence exclusivamente a mim. Não é uma segunda pessoa que esteja trilhando este caminho. Eu sou o único. Depois de decidir o nome de seu futuro reino, Shang decidiu experimentar sua habilidade de se conectar com o mundo. Shang lançou um ataque normal. Então, Shang lançou um golpe enquanto usava o impose. O golpe foi cerca de 3 vezes mais poderoso que seu golpe normal na mesma velocidade. Por fim, Shang desejou que o mundo ao seu redor usasse todo o seu poder em um ataque. Xing. Assim que Shang quis, todo humano dentro da pequena cabana entrou em sua espada em um instante. Era quase como se o mana se teletransportasse para ele. A cabana inteira ficou sem mana em um instante. Então, Shang cortou para a frente. Uau! O ar ao redor de Shang tremeu quando o corte passou em menos de um instante. Quando o corte terminou, uma explosão de Darkness and Light Mana saiu da espada de Shang, dispersando-se nos arredores. No entanto, como Darkness e Light Mana eram opostos, eles rapidamente se misturaram para criar Natural Mana novamente.
A mesma quantidade de mana Shang que havia absorvido anteriormente foi liberada para os arredores novamente. O mana liberado não tinha nenhuma capacidade ofensiva, mas seu poder anterior não podia ser subestimado. Quando Shang avançou com todo o mana dentro de sua espada, era como se todo o mana tivesse se separado em seus componentes individuais. E quando isso aconteceu, um poder incrível foi liberado. E quando o mana deixou seu corpo, ele se fundiu novamente. Mesmo que a quantidade de energia na sala não tivesse diminuído, o ataque de Shang ainda tinha o dobro da potência e o dobro da velocidade de Impose. Esse era o poder da conexão de Shang com o mundo. Este era o poder do reino de fusão. Claro, Shang ainda não havia chegado ao Fusion Realm. Ele tinha acabado de destrancar a porta. Agora, ele precisava realmente passar pela porta. Guardião, estou pronto para avançar para o quinto reino. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.